O peão viúvo se ajoelhou na chuva com os 4 filhos atrás dele e fez a proposta mais sem jeito do mundo. Você não pode ter filho, mas eu já tenho 4. Casa comigo. A resposta dela foi tão inesperada que ele ficou 3 dias pensando se tinha ouvido direito. Era um tempo em que casamento no interior brasileiro não era sempre sobre amor. Muitas vezes era sobre sobrevivência, sobre juntar forças para enfrentar a dureza da vida, sobre dividir o peso que sozinho a gente não aguenta carregar. Final do século XIX, quando viúva ou viúvo com filho pequeno precisava arranjar companhia rápido, não por solidão do coração, mas por necessidade da barriga. Naqueles tempos, mulher rejeitada virava solteirona esquecida. Homem viúvo com criança virava projeto impossível. E os dois, quando se encontravam, faziam acordos práticos em vez de juras de amor. Você cuida dos meus filhos, eu te dou um teto. Simples assim. Sem floreio, sem romance, sem mentira de sentimento que não existia. Mas de vez em quando, muito de vez em quando, esses acordos secos viravam algo maior. A conveniência virava companheirismo. O respeito virava admiração. E a admiração, se a gente tivesse sorte, virava amor. Não aquele amor de primeiro olhar que os trovadores cantavam, mas o amor construído tijolo por tijolo, dia após dia, através de pequenos gestos de cuidado, de presença, de escolha. Porque essa é uma história sobre como o amor verdadeiro não precisa começar com paixão. Às vezes começa com uma proposta esquisita, feita de joelhos na lama, com 4 testemunhas pequenas olhando da carroça, e se transforma em algo que nem o casamento mais apaixonado consegue igualar. Se você acredita que amor pode nascer de onde menos se espera, se inscreve no canal e comenta de qual região você está vendo essa história. Vamos preservar juntos as memórias do nosso povo. Antônio acordou com o sol já alto, coisa que não devia acontecer. Peão que se preza, acorda antes do galo cantar. Já está no eito quando o dia clareia. Mas ele tinha dormido mal de novo, tomado de cansaço e preocupação. E quando abriu os olhos, já era tarde demais. Levantou da rede, a cabeça pesada, e olhou para o canto do casebre. As 4 crianças ainda dormiam tranquilas nos bercinhos de madeira. Teresa, a mais velha, de 8 anos. João, de 6. As gêmeas Maria e Ana, de 3 anos cada. Todas bem cuidadas, limpas, mas sem aquele cuidado que só mãe sabe dar. Fazia 6 meses que a Clarice tinha morrido. 6 meses desde que a tuberculose levou a mulher dele, deixando ele sozinho com 4 crianças para cuidar. Clarice era quem sabia pentear os cabelos das meninas do jeito bonito, quem sabia fazer as trancinhas que elas gostavam, era quem conhecia as histórias que acalmavam elas antes de dormir. Era quem sabia exatamente qual receita cada uma preferia. Antônio trabalhava na roça, voltava cansado, tentava fazer o melhor que podia, mas não era o mesmo. Ele cozinhava, sim, mas a comida não tinha o gosto que as crianças estavam acostumadas. Ele lavava roupa, mas não sabia passar direito. Ele tentava pentear cabelo de menina, mas ficava torto e elas reclamavam. No começo, a vizinha Dona Rita ajudou muito. Ficava com as crianças enquanto ele trabalhava, ensinava ele algumas coisas de casa, dava conselhos. Mas depois de 2 meses, ela precisou cuidar dos próprios netos que tinham chegado de viagem. Antônio, eu gostaria de continuar ajudando, mas agora tenho os meus também. Você entende, né? Ele entendia. Claro que entendia. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O patrão tinha sido compreensivo nos primeiros meses, mas agora começava a cobrar mais presença, mais dedicação. Antônio, eu sei da sua situação, mas preciso que você foque mais no trabalho. A fazenda não pode esperar. E tinha razão. Antônio sabia disso. Mas como focar no trabalho quando a cabeça vivia preocupada com as crianças? Será que Teresa estava conseguindo ajudar as irmãs menores?
Será que João estava fazendo as tarefas da escola? Será que as gêmeas estavam brincando seguras no quintal cercado? Naquela manhã, fazendo o café da manhã simples, pão, leite, geleia, Antônio olhou para os filhos comendo tranquilos na mesa e percebeu: elas mereciam mais. Mereciam o carinho de mãe, o cuidado completo, a atenção que ele sozinho não conseguia dar por mais que tentasse. Precisava de uma mulher. Não para ele, para elas. Alguém que soubesse cuidar melhor, que cozinhasse como mãe cozinha, que fosse presença feminina na vida das meninas. Não importava se ele amava ou não. Não importava se ela amava ou não. Importava que as crianças mereciam ter aquele carinho completo de novo. Mas quem ia querer casar com um peão viúvo que já tinha 4 filhos? Que mulher solteira da vila ia aceitar ser madrasta de 4 de uma vez? Nenhuma. Já tinha tentado conversar com 2, tinha recebido não dos 2 pais. Minha filha merece começar família própria, não criar os filhos dos outros. Foi o compadre Zé quem deu a ideia, na venda, durante uma conversa. Tá precisando de mulher? Então vai falar com a Laura. A Laura? Aquela que foi largada no altar? Essa mesma. Coitada, tá vivendo sozinha desde que o pai morreu mês passado, fazendo costura para se sustentar, e ninguém quer casar com ela porque não pode ter filho. Por que não pode? Sei lá, problema de saúde de mulher. O noivo descobriu antes do casamento e desistiu na hora. Largou ela na igreja, na frente de todo mundo. A humilhação foi feia. Antônio ficou pensando. Uma mulher que não podia ter filhos. Uma mulher que ninguém mais queria. Uma mulher que talvez aceitasse uma proposta prática. Ele já tinha 4 filhos. Não precisava de mais. Precisava de alguém que cuidasse dos que já tinha. Poderia ser uma solução para os 2. No dia seguinte, arrumou as 4 crianças, todas limpas, com as roupas melhores que tinha, e colocou na carroça puxada pelo cavalo. As crianças iam animadas, gostando do passeio, sem entender muito para onde iam. Chovia fino, aquela garoa que deixa tudo enlameado e frio. Teresa segurava as gêmeas com cuidado para não caírem da carroça. João olhava curioso pela paisagem. A casa de Laura era um casebre simples, ainda menor que o dele. Ela estava sentada na varanda, costurando um vestido à luz fraca da tarde cinzenta. Quando viu a carroça parar, levantou. Devia ter uns 28 anos, morena, com olhos que carregavam tristeza de quem sofreu rejeição pública. Antônio desceu da carroça, tirou o chapéu. Não sabia fazer pedido bonito, não sabia discurso. Então fez do único jeito que sabia, direto e honesto. Se ajoelhou na lama, ali na frente dela, enquanto as 4 crianças observavam curiosas da carroça. Dona Laura, eu sou o Antônio, viúvo, peão. Esses são meus 4 filhos. A mais velha tem 8, o menino 6, as gêmeas 3. Minha mulher morreu faz 6 meses. Eu tô tentando dar conta, mas não sou o suficiente. Eles precisam de cuidado de mãe, daquele carinho que só mulher sabe dar. E eu ouvi dizer que a senhora foi rejeitada porque não pode ter filho. Laura ficou tensa, as mãos apertando o pano que costurava. E daí? E daí que eu não preciso de mais filho? Eu já tenho 4. O que eu preciso é de alguém que cuide deles com amor de mãe, que saiba fazer as coisas que eu não sei. E a senhora precisa de um teto, de uma família, de não viver sozinha nessa tristeza. Ele respirou fundo. Então eu tô pedindo. Casa comigo. Não é por amor. É por necessidade mútua. Eu e os meninos, a gente precisa da senhora. E talvez a senhora precise da gente também. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. A chuva continuava caindo. As crianças continuavam olhando. Laura continuava parada, encarando aquele homem de joelhos na lama, fazendo a proposta mais sem graça que uma mulher pode receber. E então ela falou:
E o que ela disse, Antônio nunca ia esquecer. Se você está sentindo o peso dessa cena, curte o vídeo para ajudar a história a alcançar mais pessoas. O que vem agora vai te surpreender. Laura olhou para o homem ajoelhado na frente dela. Olhou para as 4 crianças na carroça. A menina mais velha segurando as gêmeas com cuidado, o menino ao lado olhando curioso. Todos bem cuidados dentro das possibilidades dele, mas claramente precisando de toque feminino, de atenção maternal. Olhou para o céu cinzento, para a chuva fina, para o casebre onde morava sozinha desde que o pai tinha morrido. 6 meses atrás, ela tinha acordado com vestido de noiva. Tinha ido para a igreja cheia de esperança, de sonho de ser esposa, de finalmente ter família própria. E tinha ficado lá, na frente do altar, esperando o noivo que nunca apareceu. Até o padre, constrangido, dizer: "Acho melhor a senhorita ir embora." A humilhação tinha sido pública, brutal, completa. Todo mundo viu, todo mundo comentou. E quando o ex-noivo espalhou o motivo, "Ela não pode me dar herdeiro", a coisa piorou. Virou piada, virou exemplo. Viu o que acontece? Ela não tinha escondido. Tinha contado sobre o problema de saúde, mas ele achava que era exagero, que depois do casamento ia dar certo. Quando o médico confirmou que era verdade, ela nunca ia poder gerar. Ele desistiu na hora. Depois disso, ninguém mais olhou para Laura como mulher. Olhavam como coisa defeituosa, sem serventia. O pai ficou envergonhado, adoeceu de desgosto, morreu 2 meses depois. E ela ficou sozinha, costurando para os outros, comendo quando dava, dormindo num casebre frio, esperando a vida passar. E agora esse homem, esse peão que nem conhecia, vinha oferecer casamento. Não por amor, por necessidade prática. Precisava de alguém para cuidar dos filhos que ele não conseguia cuidar sozinho com a dedicação que mereciam. A primeira reação foi irritação. Vontade de mandar ele ir embora, de dizer que ela não era a solução conveniente. Mas aí olhou de novo para as crianças. Viu a sinceridade no pedido dele. Viu que aquilo não era sobre ele ser negligente. Era sobre um pai que reconhecia suas limitações e queria o melhor para os filhos. E pensou, ela mesma ia morrer ali, sozinha, sem nunca ter sido mãe. A única coisa que sempre quis. Podia morrer costurando para os outros, ou podia aceitar e pelo menos viver o sonho de cuidar de crianças, mesmo que não fossem dela de sangue. Mas se ia aceitar, não ia ser de qualquer jeito. Não ia ser capacho. Não ia ser só a empregada que ele pegou porque ninguém mais quis. Se ia fazer isso, ia ser com dignidade. "Eu aceito", ela disse, e viu os olhos dele brilharem de alívio. "Mas tenho 3 condições." O alívio dele morreu um pouco. "Condições?" "Primeira condição, você nunca vai me tocar sem eu permitir. Isso é casamento de conveniência, não de amor. Você dorme do seu lado, eu do meu. Se algum dia eu decidir que pode ser diferente, eu aviso. Mas até lá, respeita meu corpo." Antônio ficou vermelho, sem saber onde olhar. Tá bem. Segunda condição, você me trata com respeito. Na frente das crianças, na frente da vila, em qualquer lugar. Eu não sou sua empregada. Eu sou sua esposa e a mãe dos seus filhos. Você não grita comigo, não me humilha, não me diminui. Trata como trataria qualquer mulher que merece consideração. Eu ia tratar, sim." "Ia ou vai?" Laura perguntou firme. "Porque eu preciso da sua palavra. Você me promete aqui agora que vai me respeitar?" Antônio engoliu seco. "Prometo." Terceira condição. Laura respirou fundo antes dessa. "Se algum dia você arranjar outra mulher, uma que possa te dar mais filhos, uma que você ame de verdade, você não me expulsa feito cachorro. Você me avisa antes, me dá parte da colheita do ano para eu poder recomeçar em outro lugar com dignidade. Não precisa ser muito, só o suficiente para eu não morrer de fome nos primeiros meses sozinha." Essa pegou Antônio de surpresa. Ele tinha esperado que ela fosse aceitar com gratidão, ponto final. Não esperava negociação.
Não esperava condições e definitivamente não esperava aquela terceira. Ela já estava prevendo o fim antes mesmo de começar. Eu não vou arranjar outra mulher, ele disse meio ofendido. Pode não arranjar hoje, mas daqui uns anos, se aparecer alguém mais nova, mais bonita, que possa te dar filho de verdade, eu sei como essas coisas funcionam. Não vou ser boba de aceitar sem garantia. Mas então, você nem confia em mim. Eu não te conheço, Laura respondeu, a voz finalmente subindo. Você é um desconhecido que apareceu aqui pedindo casamento porque precisa de babá para os filhos. Por que eu ia confiar? Mas eu aceito, desde que você aceite minhas condições. Você quer alguém que cuide das crianças? Eu quero garantia de que não vou acabar na rua depois. É justo. Antônio ficou ali, de joelhos na lama, processando. Esperava uma mulher grata e submissa. Achou uma mulher que tinha aprendido a se defender, porque ninguém mais ia defender ela. E a verdade é que as condições eram razoáveis. Ele não ia forçar nada com ela. Não era esse tipo de homem. Ia tratar com respeito, ou pelo menos ia tentar. E quanto à terceira, bem, ele estava cansado demais para pensar em arrumar outra mulher daqui uns anos. Só queria que alguém cuidasse dos filhos agora. Tá bom, ele disse finalmente. Eu aceito suas 3 condições. Dá sua palavra de homem? Dou minha palavra de homem. Laura assentiu. Então a gente se casa. Quando? Amanhã, se o padre aceitar fazer depressa. Amanhã, então. Ela olhou para os filhos dele de novo. E essas crianças precisam de banho, comida quente e roupa limpa. Traz elas aqui dentro. Vamos começar já. Antônio levantou todo enlameado e chamou as crianças. Elas desceram da carroça com curiosidade, olhando para Laura com interesse. Não entendiam direito o que estava acontecendo. Só sabiam que aquela mulher desconhecida ia fazer parte da vida delas agora. Laura se abaixou na altura delas. Abriu os braços com um sorriso gentil. Vem, crianças. Vamos entrar, se secar, comer alguma coisa quentinho. Aposto que gostam de bolo, né? Teresa, a mais velha, foi a primeira. Deu um passo, depois outro, e finalmente aceitou a mão que Laura estendia. As outras 3 seguiram, curiosas, mas confiantes. E Antônio ficou na chuva, vendo suas 4 entrarem no casebre atrás daquela mulher que ele mal conhecia, mas que em 2 minutos já estava tratando elas com o cuidado maternal que faltava. Será que tinha feito a escolha certa? Será que esse acordo esquisito ia funcionar? Só o tempo ia dizer, mas pelo menos agora os filhos iam ter figura materna de novo. E Laura tinha família, mesmo que fosse uma família que começou de joelhos na lama, sob chuva, com um pedido prático e uma resposta cheia de condições. Você aceitaria essas condições? Comente o que você faria. A história ainda vai longe. O casamento foi na quinta-feira seguinte, na igreja pequena da vila. Só o padre, os 2, e as 4 crianças como testemunhas. Nada de vestido branco. Laura usou o vestido bom que tinha, marrom e simples. Nada de festa. Voltaram direto para o casebre de Antônio, que era maior que o dela. Laura tinha combinado que eles morariam na casa dele, porque era onde as crianças já estavam acostumadas, onde estava a memória da mãe. Não queria desarranjar mais ainda a vida dos pequenos. Nos primeiros dias, foi um período de adaptação. Antônio ia trabalhar de manhã cedo, voltava só de tardinha. Laura ficava com as 4, cozinhando, lavando, limpando, conhecendo o jeito de cada uma. As crianças a observavam com curiosidade e interesse. Curiosidade por ser nova na vida delas, interesse porque sentiam que finalmente alguém estava trazendo aquele toque feminino que faltava. Teresa foi quem precisou de mais tempo. A menina de 8 anos tinha tentado ajudar o pai nos últimos meses, assumindo responsabilidades demais para a idade. Tentava fazer tudo sozinha, queria mostrar que conseguia. Eu sei fazer, dona Laura. Eu ajudava a mãe. Eu sei que você sabe, meu amor.
Laura dizia com paciência. Mas você é criança também. Deixa eu cuidar de você, em vez de você cuidar de todo mundo. Levou 2 semanas até Teresa finalmente se permitir ser criança de novo, relaxar, brincar. E quando finalmente aconteceu, ela veio até Laura, abraçou ela por trás enquanto ela cozinhava e sussurrou um obrigada que valia mais que qualquer outra coisa. João, o menino de 6 anos, era tranquilo e curioso. Ele gostava de comida na hora certa e de alguém que ouvisse as histórias que ele inventava sobre bichos do mato. Laura ouvia tudo, participava das fantasias, e o menino sorria cada vez mais. As gêmeas, Maria e Ana, eram pequenas o suficiente para se adaptar rápido. Gostavam quando Laura cantava para elas, quando fazia trancinhas nos cabelos, quando inventava brincadeiras. Em uma semana já chamavam Laura de Mainha, não mãe, porque alguma memória ainda guardava a mãe de verdade. Mas Mainha servia perfeitamente. Antônio observava tudo. Saía de manhã, voltava de noite, comia, dormia do lado dele da cama enquanto Laura dormia do lado dela, com um cobertor no meio marcando a fronteira que ela tinha imposto. Ele não sabia o que sentir. Alívio, com certeza. As crianças estavam melhores, mais felizes, mais cuidadas, florescendo. A casa estava em ordem. Ele conseguia trabalhar focado, mas tinha também uma pontada de algo que não conseguia definir. Via os filhos felizes com Laura, vendo eles sorrirem, vendo eles se apegando a ela, e percebia que precisava aprender também a ser mais presente. Uma noite, depois do jantar, ele tentou se aproximar de Teresa. "Filha, vem cá, conta pro pai como foi o dia." Teresa veio animada. "Foi bom, pai. A manhã ensinou a gente fazer pão, e ficou tão gostoso." "Mainha?" Antônio repetiu, olhando para Laura. "Foi o que elas começaram a me chamar," Laura explicou tranquila. "Eu disse que estava bom. Não quero substituir a mãe delas, só quero cuidar bem." "É um nome bonito," Antônio concordou. E era verdade. Os meses foram passando. As quadrigêmeas cresciam, a casa prosperava sob os cuidados de Laura. Antônio aprendeu a chegar em casa e perguntar sobre o dia. Aprendeu a sentar no chão e ouvir as histórias de João. Aprendeu a pentear, ainda mal, o cabelo de Teresa. Aprendeu a fazer as gêmeas rirem. E Laura aprendeu a confiar um pouco mais, a relaxar, a perceber que Antônio, apesar de bruto e sem jeito, estava tentando, realmente tentando ser melhor. Mas ainda dormiam com o cobertor no meio. Ainda não havia toque. Não havia carinho de casal, não havia nada além de respeito e parceria prática. Até que um dia algo mudou, algo pequeno, quase sem importância. Antônio trouxe flores silvestres que tinha colhido no caminho de volta do trabalho. Entregou para Laura sem jeito. "Vi e lembrei de você. Achei bonito." Laura pegou as flores, olhou para elas, depois para ele. E pela primeira vez desde o casamento, sorriu. Um sorriso de verdade que chegou nos olhos. "Obrigada." Era só flores. Flores de beira de estrada que não custavam nada. Mas eram o primeiro gesto de Antônio que não era sobre as crianças, sobre a casa, sobre necessidade. Era sobre ela. E Laura guardou aquelas flores até secarem completamente. Se inscreve no canal para ver onde essa história vai parar. O melhor ainda está por vir. 6 meses depois do casamento, Laura acordou se sentindo mal. Estava com febre leve e bastante cansaço. Tentou levantar mesmo assim. Tinha café para fazer, crianças para cuidar, roupa para lavar. Mas quando tentou ficar em pé, a tontura pediu que ela descansasse. Antônio já estava se arrumando para trabalhar. Viu ela pálida, claramente precisando de repouso. "Você tá bem?" "Tô sim, só indisposta. Logo passa." "Você tá com febre." Ele colocou a mão na testa dela e estava quente. "Você não vai levantar hoje." "Mas as crianças..." "Eu cuido das crianças. Você tem que trabalhar." "E você tem que descansar para melhorar." Antônio falou firme. "Você fica na cama." "Eu dou um jeito." Laura queria argumentar,
mas o corpo pedia descanso. Concordou, deitou de volta e dormiu. Antônio ficou olhando ela dormir, preocupado. 6 meses. 6 meses que ela cuidava dos filhos dele sem reclamar, sem faltar um dia, sem descansar direito. E ele só trabalhava. Achava que com isso já estava cumprindo a parte dele. Mas ela merecia ser cuidada também. Merecia ter alguém zelando por ela. Chamou Teresa. Filha, a manhã está precisando descansar hoje. Você ajuda o pai com as irmãs? Claro, pai. A gente cuida dela. Antônio foi na venda comprar remédio para febre e ingredientes para fazer um chá reconfortante. Voltou, preparou tudo com a ajuda de Teresa, que já estava aprendendo essas coisas. Acordou Laura com cuidado, fez ela tomar o remédio e o chá. As crianças, ela murmurou, tão bem, tão brincando seguras no quintal. Eu tô cuidando, mas você não sabe. Então hoje eu aprendo fazendo. Ele arrumou o travesseiro para ela ficar mais confortável. Você descansa, deixa eu cuidar de você para variar. Laura fechou os olhos de novo, dessa vez com um leve sorriso nos lábios. O dia foi desafiador. Antônio queimou o feijão. O pão ficou duro. Ele não estava acostumado com a rotina da casa. Teresa ajudou como podia, mas ele mandou ela brincar. Você já ajuda demais, hoje é dia de ser criança. De hora em hora, ia no quarto ver Laura. Trocava o pano frio na testa, dava mais remédio, mais chá, mais água. Via ela descansar e ficava ali, sentado ao lado, apenas fazendo companhia. E pensava, Laura tinha se tornado tão importante, não só porque cuidava bem dos filhos, mas porque ela era ela, a mulher de pulso firme, a mulher que ria das histórias de João. A mulher que cantava para as gêmeas, a mulher que guardou aquelas flores horríveis que ele tinha dado. Como você tá? Ele perguntou. Melhor. Fraca, mas melhor. Ela olhou para ele. Você ficou o dia todo. Fiquei. Faltei no trabalho. Mas você nunca falta. Hoje eu faltei, porque você é mais importante. Laura ficou olhando ele, como se tentasse entender se tinha ouvido direito. Antônio, a gente tem um acordo. Você não precisa... Eu sei do acordo. Ele interrompeu. Eu sei das 3 condições. Sei que você me aceitou por necessidade. Sei que não é casamento de amor. Mas, Laura, hoje, quando você amanheceu doente, eu tive medo. Medo de perder você. E não era medo de ficar sozinho com as crianças. Era medo de perder você. Ela ficou em silêncio. Eu não sei se isso é amor. Antônio continuou tropeçando nas próprias palavras. Mas sei que quando eu penso em você não estar aqui, dói. E sei que quando você sorri, o dia fica melhor. E sei que você é a mulher mais forte que eu conheço, porque aceitou cuidar de 4 crianças que não são suas e amou elas melhor que muita mãe de sangue a Maria. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você transformou essa casa de novo em lar. E eu queria saber se... Ele parou nervoso, depois continuou. Se algum dia você acha que as condições podem mudar, se algum dia você acha que esse acordo pode virar algo mais. Laura olhou para ele por muito tempo. Depois, devagar, tirou o cobertor que sempre ficava no meio da cama, o cobertor que marcava a fronteira entre eles. Vem deitar aqui do lado, só deitar, só dormir junto, sem fronteira. Antônio deitou, meio sem jeito. Os 2 ficaram lado a lado, sem se tocar, mas sem o cobertor entre eles também. Não é amor ainda, Laura disse baixinho. Pelo menos não para mim, mas é algo, é carinho, é confiança, é gratidão pelo homem que você está tentando se tornar. E pode virar amor? Pode. Se você continuar me tratando com respeito, se você continuar sendo pai presente, se você continuar me vendo como pessoa, não como posse. Ela virou a cabeça para ele. Pode sim, mas não força. Deixa acontecer no tempo certo. Tá bom. Antônio sorriu. Eu espero. O tempo que for preciso.
Naquela noite, pela primeira vez, os dois dormiram juntos de verdade, sem se tocar, mas juntos. E era estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Laura melhorou nos dias seguintes, e Antônio voltou para o trabalho. Mas algo tinha mudado entre eles. O acordo começava a rachar nas beiradas, deixando espaço para algo mais verdadeiro entrar. Você está sentindo esse amor crescer? Comente. Mas ainda vem a tempestade. A vida seguiu. Os meses viraram 1 ano. Depois quase 2. As crianças cresceram, a casa prosperou. Antônio foi promovido a capataz na fazenda, salário melhor, respeito do patrão. Laura costurava para fora nas horas vagas. Ganhava um dinheirinho extra que guardava num pote enterrado no quintal. Eles ainda não tinham virado marido e mulher de verdade. Dormiam na mesma cama, sem cobertor no meio, mas sem intimidade também. Laura ainda mantinha a primeira condição: você não me toca sem eu permitir. E Antônio respeitava, mas tinha carinho. Tinha mão no ombro quando ela estava cansada. Tinha abraço rápido quando ela fazia comida que ele gostava. Tinha olhares que duravam mais que deviam. E tinha algo crescendo ali, devagar, sorrateiro. Não era paixão. Era algo mais calmo, mais profundo. Era parceria. Era cumplicidade. Era respeito que virava admiração, que começava a virar amor. Até que numa feira de sábado apareceu ela, Carmen, a irmã mais nova de Clarice, a falecida primeira esposa. Carmen tinha uns 22 anos, bonita, saudável, cheia de vida. Tinha ido embora da vila depois que a irmã morreu, dizendo que queria conhecer o mundo. Agora voltava, mais mulher feita, mais experiente. E quando viu Antônio na feira com as crianças e Laura, veio falar. Antônio, nossa, quanto tempo! Ele se virou, reconheceu, ficou sem jeito. Carmen, você voltou. Voltei. Cansei de andar por aí. Pensei em visitar as crianças, ver como estão. Ela olhou para as 4, depois para Laura. E você é? Laura, sou a esposa dele. Ah, Carmen fez uma cara estranha. Então você casou de novo, Antônio. Que rápido! Faz quase 2 anos, Carmen. Mesmo? Parece que foi ontem que minha irmã... Enfim, ela forçou um sorriso. Mas que bom que você achou alguém para cuidar dos filhos dela. Minha irmã ficaria feliz. O jeito que ela disse, cuidar dos filhos dela, foi como uma facada em Laura. Como se ela fosse só babá, não mãe. Como se não tivesse passado quase 2 anos criando aquelas crianças como se fossem suas. Teresa percebeu, puxou a mão de Laura. Essa é minha mainha, ela disse para Carmen, orgulhosa. Mainha, Carmen repetiu com um sorriso torto. Que fofo! Mas você sabe que sua mãe de verdade está no céu, né, meu amor? Eu sei, mas a mainha cuida da gente agora. Claro, claro. Carmen olhou de volta para Antônio. Posso passar lá em casa um dia? Queria conversar contigo, matar saudades das crianças. Antônio olhou para Laura, viu a cara fechada dela e hesitou. Não sei se... Por mim, tudo bem, Laura disse, a voz fria. Ela é família. Nos dias seguintes, Carmen começou a aparecer. Sempre no fim de tarde, sempre cheia de desculpa. Trouxe doce para os meninos, trouxe um paninho que lembrei da Teresa. Só vim ver se estão precisando de alguma coisa. E sempre, sempre ficava conversando com Antônio, relembrando dos tempos de Clarice, rindo de histórias antigas, tocando no braço dele quando falava. Jeito que mulher interessada toca. Laura via tudo, via e não dizia nada, mas por dentro estava morrendo, porque Carmen era tudo o que ela não era, jovem, bonita, fértil. Carmen podia dar filhos novos para Antônio, filhos de sangue, não filhos emprestados. E a terceira condição ecoava na cabeça dela, aquela que tinha imposto no dia do pedido. Se algum dia você arranjar outra mulher, uma que possa te dar mais filhos, você me avisa antes, me dá parte da colheita para eu poder recomeçar. Será que era isso?
Será que Antônio ia se apaixonar por Carmen? Será que ia mandar Laura embora? Uma noite, deitados na cama, ela perguntou: Você gosta dela? De quem? Da Carmen. Antônio virou para ela surpreso. O quê? Não. Ela é bonita, é jovem, é irmã da sua primeira esposa, pode te dar filhos. Laura, eu não quero. E eu entendo. Laura se sentou na cama, abraçando os joelhos. A gente tinha um acordo, e eu te prometi que se você achasse alguém melhor, eu não ia dificultar. Então, se você quer ficar com ela, eu entendo. Antônio sentou também, puxou ela para olhar nos olhos. Eu não quero ela, eu não quero ninguém. Eu quero você, mas ela pode. Eu não ligo. Laura, você acha que eu quero mais filho? Eu mal dou conta dos 4. E você acha que eu ligo se são de sangue ou não? Teresa, João, Maria e Ana são meu sangue porque eu criei, e são seus também porque você amou eles quando ninguém mais amava. Mas e se... Não tem e se? Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você foi a mulher que aceitou casar comigo mesmo quando a proposta foi ridícula. Foi a que colocou condições porque tinha dignidade demais para aceitar migalhas. Foi a que transformou 4 crianças assustadas em crianças felizes de novo. Foi a que me ensinou a ser pai de verdade. E você acha que eu vou trocar isso tudo por uma menina bonita que mal conheço? Laura começou a chorar, finalmente deixando cair toda a insegurança que tinha segurado. Eu tenho medo de perder vocês. Vocês são tudo que eu tenho. E você é tudo que a gente tem. Antônio puxou ela para o abraço de verdade, apertado, longo. Eu sou um idiota. Deixei ela vir aqui, deixei ela conversar, não percebi que estava te machucando. Mas isso acaba agora. Amanhã eu falo com ela. Deixo claro que você é minha esposa, minha única esposa, e ela não é bem-vinda aqui. Você não precisa... Preciso sim. Ele afastou ela um pouco para olhar nos olhos. Laura, eu te amo. Eu não sabia quando era, mas agora sei. Eu te amo. Do jeito desajeitado que eu sou, do jeito bruto que eu sou, mas eu amo. E não quero ninguém mais. Nunca quis e nunca vou querer. Era a primeira vez que ele dizia isso. E Laura, ouvindo, sentiu algo dentro dela se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Eu também te amo, ela sussurrou. Não era para amar, era só acordo, mas eu te amo. Eles se beijaram. Pela primeira vez em quase 2 anos de casados, se beijaram. E foi estranho e perfeito ao mesmo tempo. Naquela noite, Laura finalmente liberou a primeira condição. Finalmente permitiu que ele a tocasse. E o casamento de conveniência virou casamento de amor. No dia seguinte, Antônio foi até a casa de Carmen. Foi educado, mas firme. Eu agradeço sua visita, mas não precisa voltar. Minha esposa é Laura. Minha família é ela e as crianças. Você é bem-vinda como visita rápida, mas nada além disso. Carmen entendeu o recado. Ficou mais uma semana na vila e foi embora de novo. E nunca mais voltou. Mas cumpriu o papel dela. Forçou Antônio e Laura a finalmente admitirem o que sentiam. Comenta se você gostou dessa reviravolta. E fica, porque ainda tem mais. 3 meses depois da história com Carmen, Laura acordou enjoada. Vomitou o café da manhã, ficou tonta, quis deitar de novo. Antônio ficou preocupado. Será que é a mesma febre de antes? Mas não era febre. Era algo que Laura achava impossível. Ela tinha ido ao médico anos atrás, quando ainda era noiva. O médico tinha dito categórico: você tem um problema no ventre, não vai poder gerar filhos, sinto muito. Por isso o noivo tinha desistido. Por isso ela achava que nunca ia ser mãe de sangue. Mas agora, com os enjoos persistindo, com a menstruação atrasada, com o corpo mudando, ela começou a desconfiar. Foi escondida ao médico da vila vizinha para ninguém ver. Contou os sintomas. Ele examinou, ficou pensativo e disse: Dona Laura, pela minha experiência, a senhora está esperando criança. Laura ficou branca. Mas eu não posso. Outro médico disse que eu nunca poderia.
Médico erra também, minha senhora. E às vezes o corpo surpreende. A senhora está grávida sim. Uns 2 meses, diria eu. Ela voltou para casa atordoada. Grávida. Ela. A mulher que não podia ter filhos. A mulher que tinha sido rejeitada justamente por isso. E agora ia ter um filho de Antônio. Um filho de sangue. Depois de criar 4 que não eram dela biologicamente, finalmente ia gerar um que era. Quando contou para Antônio, ele ficou parado por uns bons 3 minutos só processando. Depois desabou em lágrimas, coisa que Laura nunca tinha visto. Ele chorou de alegria, de surpresa, de gratidão. Um filho nosso, ele repetia, nosso de verdade. Os outros 4 também são nossos de verdade. Laura corrigiu suave. Eu sei, mas você vai ser mãe de sangue agora. Você, que sempre quis e achava que não podia. Laura, é um milagre. E era. Não tinha outra explicação. Era milagre mesmo. Eles contaram para os filhos. Teresa ficou animada. Vou ter irmãozinho pequeno. João ficou desconfiado. Mas esse vai ser mais importante que a gente? As gêmeas não entenderam muito, mas batiam na barriga ainda lisa de Laura falando com o bebê. Esse não vai ser mais importante, Laura disse firme, olhando especialmente para João. Esse vai ser irmão de vocês. Vai ser mais um. Mas vocês 4 são meus primeiros filhos. Os que me ensinaram a ser mãe. E ninguém tira esse lugar de vocês. Ninguém. João relaxou. Teresa abraçou ela. As gêmeas continuaram conversando com a barriga, e Laura percebeu que estava completa. Tinha os 4 filhos do coração, e agora ia ter um filho do ventre. Tinha um marido que aprendeu a amar ela. Tinha casa, tinha comida, tinha propósito. Tudo que sempre quis e achava que nunca teria. Mas a gravidez foi difícil. Laura já não era tão nova. Tinha 30 anos quando engravidou. O corpo não estava acostumado. Teve enjoos terríveis os primeiros meses. Inchaço, dor nas costas, cansaço extremo. Antônio cuidou dela como ela tinha cuidado dele quando adoeceu. Assumiu as tarefas da casa com a ajuda de Teresa. Fazia comida, ainda queimava de vez em quando, mas melhorou. Lavava a roupa, cuidava das crianças. Você não precisa fazer isso, Laura dizia, sentindo-se inútil deitada o dia todo. Claro que preciso. Você fez por mim e pelos meninos. Agora é minha vez de fazer por você. Ele beijava a testa dela. Descansa, cuida desse nosso filho. O resto eu dou conta. Quando a barriga começou a crescer de verdade, algo bonito aconteceu. Teresa, que tinha 8 anos quando Laura chegou e agora tinha 10, se tornou a maior ajudante. Colocava a mão na barriga, sentia o bebê chutar. Conversava com ele. Oi, irmãozinho, eu sou a Teresa, sua irmã mais velha. Quando você nascer, eu vou te ensinar um monte de coisa. E se alguém mexer com você, eu vou defender. Pode confiar. João, agora com 8 anos, construiu um berço de madeira com a ajuda do pai. Tosco, todo torto, mas feito com amor. É pro bebê dormir, ele explicou orgulhoso. As gêmeas, com 5 anos, juntaram flores do campo e colocaram numa vasilha do lado da cama de Laura. Para você e o nenê, disseram. E Laura chorou. Chorou porque aquelas crianças que ela tinha pegado assustadas e carentes agora estavam cuidando dela, devolvendo o amor que receberam. Era assim que família funcionava. Não era só sangue, era escolha. Era cuidado mútuo. Era amor que vai e volta multiplicado. Os meses passaram. A barriga cresceu e, finalmente, numa noite de lua cheia, as dores começaram. O parto foi longo e difícil. Laura era velha para a primeira gravidez. Como o médico não se cansava de repetir, mas ela aguentou. Aguentou como aguentou tudo na vida, com força, com teimosia, com fé. E quando o bebê finalmente nasceu, aos primeiros raios de sol da manhã, era um menino, forte, chorão, perfeito. Antônio segurou o filho, chorou de novo e colocou ele nos braços de Laura. É nosso, ele sussurrou.
Nosso milagre. Não! Laura corrigiu, olhando através da janela onde Teresa, João, Maria e Ana esperavam ansiosos para ver o irmão. É da gente, de todos nós. Esse menino tem 4 irmãos que já amam ele antes mesmo de conhecer direito. Tem pai e mãe que vão criar ele com amor. Ele é o 5º filho dessa família. E essa família começou com um acordo esquisito, mas virou a maior bênção da minha vida. Chamaram o bebê de Rafael. E quando as crianças entraram para ver o irmão, não teve ciúme, não teve rejeição. Teve amor puro, simples, verdadeiro. Teresa segurou ele com cuidado, cantando baixinho a mesma canção que Laura cantava para ela. João mostrou o berço torto que tinha feito. As gêmeas encheram o bebê de beijinhos. E Antônio, olhando aquela cena, a esposa que começou como acordo e virou amor, os 4 filhos que ganharam mãe, o filho novo que completou a família, entendeu algo profundo. Deus não sempre responde às orações do jeito que a gente pede. Às vezes responde melhor. Ele tinha pedido por uma mulher que cuidasse dos filhos. Deus deu uma mulher que amou os filhos e ainda deu mais um. Você está emocionado? Compartilha esse capítulo com quem precisa acreditar em milagres. E fica para o final dessa história. Rafael cresceu rodeado de amor. Amor dos pais, amor dos irmãos, amor de uma família que tinha aprendido que parentesco é sobre coração, não sobre sangue. Teresa virou a segunda mãe dele. Carregava para todo lado, mostrava as coisas, ensinava o nome dos bichos. João virou o professor dele, ensinava a andar, a falar, a não ter medo de cachorro. As gêmeas viraram as protetoras dele. Se alguém olhava torto para o bebê, elas já ficavam na frente. E Laura e Antônio criavam os 5 juntos, sem diferença, sem distinção. Rafael era o filho do ventre, mas não era mais amado que os outros 4. Era igual, sempre igual. Os anos foram passando, as crianças cresceram. Teresa virou moça bonita, começou a namorar um rapaz da vila. João virou trabalhador igual o pai, forte e calado. As gêmeas viraram meninas faladeiras que ajudavam a mãe com costura. Rafael virou menino esperto que sempre tinha uma pergunta para tudo. A casa vivia cheia. Cheia de gente, de barulho, de vida. E Laura, quando olhava ao redor, não acreditava que aquela era a mesma mulher que tinha sido abandonada no altar. Uma tarde, sentada na varanda costurando, enquanto via as crianças brincando no terreiro, Dona Rita, a velha vizinha que tinha ajudado Antônio nos primeiros meses de viuvez, veio visitar. Laura, posso falar uma coisa? Pode, Dona Rita. Eu estava errada sobre você. A velha disse direto, jeito dela de ser. Quando o Antônio te pediu em casamento, eu pensei, coitada, tá aceitando por desespero. Achei que você ia ser infeliz, que as crianças não iam te aceitar, que ia dar errado. E deu certo. Laura disse suave, sem ressentimento. Deu mais que certo. Você transformou aquelas 4 crianças que precisavam de cuidado maternal em crianças felizes. Transformou o Antônio de pai perdido em pai de verdade. E ainda teve seu filho próprio no meio de tudo. Você é bênção, Laura. Eu te peço desculpas por ter duvidado. Laura segurou a mão enrugada da velha. Não precisa pedir desculpa. Eu mesma duvidei no começo. Mas às vezes a gente precisa de um desafio para encontrar o caminho certo. Eu estava sozinha, o Antônio estava precisando de ajuda. A gente se encontrou num momento difícil e de lá construiu algo mais alto do que a gente imaginava. Naquela noite, deitados na cama depois de colocar os 5 para dormir, Antônio puxou Laura para o abraço. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Você lembra do dia que eu te pedi em casamento? Ele perguntou, como se fosse ontem. Eu fiz o pedido mais sem jeito da história. Você foi rejeitada. Eu preciso de mãe para os meus filhos. Casa comigo. Nem flores eu levei, nem palavra bonita, só desespero. Laura riu baixinho.
E eu coloquei 3 condições como se fosse negociação de gado. Você não me toca, você me respeita, você me avisa se arrumar outra. Que casamento começa assim? O nosso. Antônio beijou o topo da cabeça dela. O nosso começou do jeito mais estranho possível, mas virou o casamento mais forte que eu conheço. Porque a gente não começou com paixão que queima rápido. A gente começou com respeito. E respeito virou parceria. Parceria virou carinho. Carinho virou amor. E amor virou isso aqui. Família de verdade. Você se arrepende? De quê? De não ter casado com alguém por amor desde o início. Alguém que você escolheu com o coração, não com a cabeça. Antônio pensou um pouco antes de responder. Não, porque se eu tivesse casado por paixão, talvez a paixão tivesse acabado. Mas a gente construiu algo mais forte que paixão. A gente construiu base sólida. E em cima dessa base cresceu amor que não acaba, amor que aguenta tempestade, amor que é sobre escolher todo dia estar junto, não sobre sentir borboleta na barriga. Laura concordou em silêncio. Ele tinha razão. O amor deles não era aquele amor de cinema, dramático e apaixonado. Era amor calmo, profundo, verdadeiro. Era amor de parceiros que enfrentaram dificuldades juntos e saíram mais fortes do outro lado. E as condições? Antônio perguntou brincando. Ainda valem? Não, Laura admitiu rindo. Você já pode me tocar quando quiser, você me trata com respeito todo dia, e eu sei que você nunca vai me trocar. Nunca, ele confirmou sério. Nem se aparecesse a mulher mais bonita do mundo. Você é minha escolha. Todo dia. Até morrer. Eram palavras simples, ditas sem floreio, mas eram mais românticas que qualquer declaração bonita, porque eram verdade. Os anos continuaram. Teresa casou, deu netos para Laura e Antônio. João arrumou noiva. As gêmeas viraram moças trabalhadeiras. Rafael cresceu forte e esperto, e quando os vizinhos perguntavam para Laura qual dos 5 filhos ela amava mais, ela sempre respondia a mesma coisa. Amo os 5 igual. Os 4 primeiros me ensinaram a ser mãe. O 5º me ensinou que milagre existe, mas todos eles são meus filhos. De corpo ou de coração não faz diferença. Filho é filho. E Teresa, João, Maria e Ana nunca sentiram que Rafael era mais importante. Nunca sentiram que eram só os enteados, porque Laura nunca tratou eles assim. Eram filhos dela. Ponto. Às vezes, quando tinha festa na vila, as pessoas ainda comentavam. Olha só a Laura, quem diria, né? A rejeitada do altar virou matriarca de família grande. E Laura, ouvindo, sorria. Porque era verdade. Ela que foi rejeitada, ela que achava que ia morrer sozinha, agora tinha marido, 5 filhos, netos começando a aparecer, casa cheia de amor. E tudo tinha começado com um homem desesperado se ajoelhando na lama e uma mulher corajosa colocando condições em vez de aceitar migalhas. Deixa seu like se essa história está te emocionando. E vem para o penúltimo capítulo. Teresa completou 18 anos e o namorado, Joaquim, filho do dono da venda, pediu ela em casamento. Pediu direito, de joelho, com flor, com promessa bonita. Quando Teresa veio contar para a família, Laura ficou emocionada e triste ao mesmo tempo. Emocionada porque a filha ia casar feliz. Triste porque ia sentir falta dela em casa. Mainha, eu preciso te falar uma coisa, Teresa disse depois do jantar, só as duas. Fala, minha filha. Quando eu era pequena, depois que minha mãe morreu, eu achei que nunca ia ter mãe de novo. Achei que ia passar a vida cuidando dos meus irmãos, sendo mãezinha em vez de ser criança. Eu sei, meu amor, você carregou peso demais para a idade que tinha. Mas aí você chegou, Teresa pegou a mão de Laura, e no começo eu fiquei com ciúmes, porque você veio e tomou meu lugar. Eu não sabia mais quem eu era se não fosse a mãezinha dos outros. Laura ouviu em silêncio. Mas sabe o que você fez?
Você me deixou ser criança de novo. Você disse, vai brincar, deixa eu cuido. E devagar, eu aprendi a confiar. Aprendi que eu podia ser filha em vez de ser mãe. E isso me salvou, manhã. As lágrimas escorriam pelo rosto das duas agora. E eu sei que você não é minha mãe de sangue, Teresa continuou, mas você é minha mãe de verdade. Porque mãe de verdade não é quem gera, é quem cria, é quem ama, é quem fica quando todo mundo vai embora. E você ficou. Você amou a gente quando a gente era 4 crianças assustadas. E você nunca nos tratou diferente do Rafael. Vocês são todos meus filhos, Laura disse, a voz embargada. Não tem diferença nenhuma no meu coração. Eu sei, e é por isso que eu quero te pedir uma coisa. Teresa respirou fundo. No meu casamento, quem vai me levar até o altar é você, não o pai. Você. Laura arregalou os olhos. Mas, Teresa, não é assim que se faz. O pai leva a noiva. Eu não ligo para como se faz. Eu quero que seja você, porque você é quem me transformou de menina assustada em mulher feliz. Você me ensinou a sonhar, a sorrir, a acreditar que eu merecia ser amada. Então você vai me levar até o altar e vai me entregar para o Joaquim. E vai ser a pessoa mais importante naquele dia, porque você sempre foi a pessoa mais importante para mim. Laura chorou tanto que nem conseguia responder. Só abraçou a filha, a primeira filha do coração, a que tinha sido mais difícil de conquistar, a que agora era mulher e ia casar. Eu vou, ela finalmente disse. Vou te levar com todo o orgulho do mundo. O casamento foi lindo, simples, na igreja da vila, mas lindo. Teresa estava radiante de vestido branco, Joaquim nervoso esperando no altar. E quando chegou a hora, foi Laura quem entrou com Teresa pelo braço. As pessoas estranharam. Cadê o pai? Mas não importava. Era assim que Teresa queria. Antônio estava no primeiro banco, sorrindo com lágrimas nos olhos. Não estava magoado. Estava orgulhoso. Orgulhoso da esposa que tinha conquistado o coração dos filhos dele. Orgulhoso da filha que tinha coragem de quebrar tradição para honrar quem realmente importava. Quando Laura entregou Teresa para o noivo, sussurrou no ouvido dela. Seja feliz, minha filha. Você merece todo o amor do mundo. Obrigada por me ensinar o que é amor, maninha. E então, Teresa casou. E foi feliz, porque tinha aprendido com Laura o que significava amor verdadeiro. Não era só borboleta na barriga. Era escolher ficar, era cuidar, era respeitar. Nos anos seguintes, os outros também casaram. João, depois as gêmeas, depois Rafael. E todos, sem exceção, pediram para Laura estar presente de forma especial, porque ela não era só madrasta, era mãe de verdade. E Antônio, vendo aquilo tudo, agradecia todo dia pela proposta esquisita que tinha feito quase 20 anos atrás. Porque daquela proposta sem jeito tinha nascido a família mais unida que ele conhecia. Você está vendo o quanto amor verdadeiro pode construir? Comenta. E vem para o último capítulo, o epílogo dessa história. 25 anos depois daquele dia de chuva, quando Antônio se ajoelhou na lama, Laura tinha 53 anos e Antônio 60. Os cabelos deles tinham ficado grisalhos, as costas um pouco mais curvadas, as mãos mais enrugadas. Mas o amor tinha ficado mais forte. A casa vivia cheia de netos. Teresa tinha 3 filhos, João tinha 2, as gêmeas tinham 2 cada. Rafael tinha acabado de ter o primeiro. Eram 10 netos no total, correndo pelo terreiro, enchendo a casa de barulho e vida. Laura adorava. Cozinhava para os netos, contava histórias, cantava as mesmas músicas que cantava para os filhos quando eram pequenos. E os netos a adoravam. Vó Laura é a melhor vó do mundo. Numa tarde de domingo, com toda a família reunida para o almoço, o neto mais velho, filho de Teresa, com 12 anos, fez uma pergunta. Vó, é verdade que a senhora não é a avó de sangue do meu pai e dos meus tios?
A mesa inteira silenciou. Laura olhou para o menino, depois para Teresa, que fez cara de desculpa. Ele ouviu os outros comentarem. É verdade, Laura respondeu calma. Eu não sou mãe de sangue da Teresa, do João, da Maria e da Ana. Sou só mãe do Rafael. Os outros 4 eu casei com seu avô quando eles já tinham nascido. Então você é madrasta deles? Tecnicamente sim. Mas meu pai chama a senhora de mãe, não de madrasta. Porque eu sou mãe dele. Não gerei ele na barriga, mas criei ele no coração. Isso faz diferença? O menino pensou. Não sei, faz. Para mim não faz, Teresa respondeu antes de Laura. Sua avó me criou desde os 8 anos. Me ensinou tudo o que eu sei. Me consolou quando chorava. Me ajudou a virar mulher e me amou sem esperar nada em troca. Isso não é mãe? É, o menino concordou. Então você é mãe de verdade mesmo não sendo de barriga. Exatamente. Rafael, o caçula, completou. E eu sou filho de barriga dela, mas ela sempre deixou claro que não sou mais especial que meus irmãos. Somos todos iguais para ela. E isso, ele olhou para a mãe com carinho. Isso me ensinou que amor não se mede por sangue, se mede por presença. Laura estava chorando, mas chorando feliz. Ver os 5 filhos adultos, com suas próprias famílias, defendendo ela, amando ela, provando que tinha feito tudo certo, era mais do que merecia. Vó, e como foi que o vô pediu a senhora em casamento? Outro neto perguntou curioso. Todo mundo riu. Antônio ficou vermelho. Ah, isso é história longa. Conta! Os netos pediram em coro. Então Laura contou. Contou do dia que ela foi abandonada no altar. Contou do dia que Antônio apareceu de joelhos na lama, com 4 crianças na carroça, pedindo casamento porque precisava de mãe para os filhos. Contou das 3 condições que tinha colocado. Contou de como foi difícil no começo, de como virou amor devagar, de como tinha virado a melhor decisão da vida. Os netos ouviam fascinados. Os filhos ouviam com lágrimas. E Antônio ouvia com orgulho. Então o senhor não amava a avó quando pediu ela em casamento? Um neto perguntou para o avô. Não, Antônio admitiu honesto. Eu amava a necessidade, precisava de ajuda, mas o amor veio depois, veio devagar, veio através de pequenos gestos, de respeito, de parceria, e quando chegou, chegou para ficar. E a senhora amava o vô? Perguntaram para Laura. Não, também não. Eu aceitei porque estava desesperada, sozinha, sem futuro. Mas aprendi a amar. Aprendi com o tempo. E o amor que a gente constrói, tijolo por tijolo, é mais forte que o amor que nasce de paixão. Porque é amor escolhido, não amor sentido. Então vocês se escolheram? Todo dia, Laura e Antônio disseram juntos. E sorriram um para o outro. O almoço continuou, cheio de conversa, de risada, de comida farta. E quando todos foram embora no fim do dia, Laura e Antônio ficaram sozinhos na varanda, vendo o sol se pôr. A gente conseguiu, Antônio disse baixinho. Conseguiu o quê? Construir uma família de verdade. Mesmo começando do jeito mais torto possível, a gente conseguiu. Laura segurou a mão dele, entrelaçando os dedos enrugados. Conseguimos porque a gente respeitou um ao outro, porque a gente fez do acordo uma parceria e porque a gente deixou o amor crescer sem forçar. Eu te amo, Laura. Eu também te amo, Antônio. E ficaram ali, de mãos dadas, vendo a noite chegar. 2 velhos que começaram como estranhos desesperados e terminaram como amantes que escolheram ficar juntos por 25 anos. Era amor? Sim. Era paixão? Não. Era algo melhor. Era companheirismo, era respeito, era escolha diária de construir junto. E no fim, era isso que importava. Você está emocionado? Deixe a sua reflexão e vem para o epílogo final, o encerramento dessa história.
30 anos depois daquele dia chuvoso, Laura tinha 58 anos e Antônio 65. Ele tinha começado a ficar mais cansado, mais quieto. O corpo reclamava dos anos de trabalho pesado na roça. Numa manhã de inverno, ele não acordou. Tinha dormido tranquilo, sem dor, sem sofrimento. Simplesmente dormiu e não acordou mais. Laura ficou viúva pela primeira vez. Irônico, já que tinha se casado com um viúvo. A dor foi imensa, profunda, mas não desesperada, porque ela sabia que tinha tido 30 anos bons ao lado dele, 30 anos de amor construído, 30 anos de parceria verdadeira. O enterro foi cheio. Os 5 filhos, os 10 netos, os amigos, os vizinhos. Todo mundo tinha uma história boa para contar sobre Antônio. O homem que tinha sido bêbado, desesperado e virou pai exemplar. O peão que virou capataz respeitado. O marido que aprendeu a amar de verdade. Quando todo mundo foi embora, Laura ficou sozinha na casa que tinha sido dela por 3 décadas. Olhou ao redor, viu as marcas dos filhos crescendo, risco na parede marcando altura, risada gravada nas memórias de cada canto, amor impregnado em cada móvel. E não se sentiu sozinha, porque Antônio ainda estava ali em cada coisa que tinham construído juntos. Teresa veio morar com ela por uns meses. Mãinha, não quero que fique sozinha. Minha filha, eu tenho 5 filhos, 10 netos e memórias suficientes para encher 3 vidas. Eu nunca vou estar sozinha. Mas Teresa ficou mesmo assim e cuidou da mãe como a mãe tinha cuidado dela quando criança. Os anos foram passando. Laura envelheceu bonito, cabelos brancos, rosto enrugado, mas olhos ainda brilhantes. Continuava costurando, cozinhando para os netos, contando histórias. E a história favorita de todos era sempre a mesma. A história de como o avô tinha pedido à avó em casamento de joelhos na lama e de como a avó tinha colocado 3 condições antes de aceitar. Por que a senhora colocou condições, vó? Os bisnetos perguntavam agora. Porque eu tinha aprendido da pior forma possível que mulher sem dignidade não vale nada para os outros. Mas mulher com dignidade vale tudo. Então eu não ia aceitar migalhas. Ou era com respeito ou não era. E o vô respeitou. Todo dia da vida dele, mesmo quando não entendia, mesmo quando era difícil, ele respeitou. E foi por isso que a gente deu certo. Laura morreu aos 72 anos, cercada pelos 5 filhos e vários netos e bisnetos. Morreu em paz, dormindo, igual o marido. E antes de ir, sussurrou para as filhas. Não chorem por mim. Eu vivi muito mais do que merecia. Fui amada, fui mãe, fui esposa, fui avó. Fui tudo o que sempre sonhei ser. E tudo começou no dia que aceitei uma proposta ridícula e coloquei condições impossíveis. No enterro dela, Teresa, agora senhora de 48 anos, fez o discurso. Contou a história toda. Contou da mãe que foi rejeitada no altar. Contou do pai viúvo desesperado, contou da proposta esquisita, contou das 3 condições, contou de como daquele encontro improvável tinha nascido a família mais unida que ela conhecia. Minha mãe me ensinou que amor não precisa começar com paixão, Teresa disse chorando. Amor pode começar com acordo, com necessidade, com desespero. Mas se tiver respeito, se tiver dignidade, se tiver escolha diária de ficar junto, vira amor de verdade, amor que dura, amor que vale. Enterraram Laura ao lado de Antônio. Nas lápides, os filhos mandaram escrever: Antônio e Laura. Começaram como acordo, terminaram como amor, casaram por necessidade, ficaram por escolha. E embaixo menor, ele ofereceu família. Ela exigiu respeito e construíram um amor que atravessou gerações. Anos depois, quando os bisnetos tinham crescido e começavam a casar também, a história de Antônio e Laura virou lenda na vila. Virou exemplo. Virou esperança, porque provava que amor verdadeiro não precisa começar com violino e flor. Pode começar de joelhos na lama, sob chuva,
com 4 crianças testemunhas e 3 condições como contrato. Pode começar com 2 desesperados que se encontram e decidem construir juntos, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Pode começar sem paixão, mas se tiver respeito, se tiver dignidade, se tiver compromisso verdadeiro, vira paixão com o tempo, vira amor inabalável, vira legado que passa de geração em geração. E todo mundo que ouvia aquela história aprendia a lição. Amor não é sobre como começa, é sobre como continua. É sobre escolher ficar quando tudo dá errado. É sobre respeitar quando é mais fácil desistir. É sobre construir juntos algo maior que vocês mesmos. E no fim, é isso que fica. Não a proposta perfeita, não o casamento de conto de fadas. Fica o amor que foi escolhido, respeitado, construído e honrado até o último dia. Esse é o tipo de amor que nunca morre, porque vive nos filhos, nos netos, nos bisnetos, vive nas histórias contadas, vive no exemplo deixado e vive no coração de quem acredita que é possível amar de verdade, mesmo quando tudo começa torto. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.